Já está no ar mais um programa Jovens Pensadores e a nossa convidada de hoje é uma jornalista e escritora e ela lançou recentemente uma obra chamada Separada e Dividida. É a Clélia Gorski. Seja bem-vinda, Clélia, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Tudo jóia. Para a gente começar a nossa conversa sobre a personagem Alice. Ela é uma assessora de imprensa com 32 anos de idade, né, da nossa área. Você buscou alguma inspiração dentro da comunicação para construir a personagem? Então, o livro Separado e Dividido é um romance que aborda a trajetória de Alice, né, que você citou, que é uma personagem que, no início da jornada da história do livro, ela enfrenta o processo de separação. Então, a partir daí, ela reconstrói a vida dela e administra a vida dela a partir dessa mudança, né? Esse é um turning point da vida dela, uma mudança de rumo. A pergunta que você fez é onde eu me inspirei a personagem. Isso. A personagem é uma mulher recém-separada. Eu passei por um processo de separação e também convivo com muitas mulheres que passaram por essa experiência. E por ser jornalista também vejo isso como um cenário comum, mais comum na sociedade atual. Então isso me serviu de inspiração. É claro que não é uma autobiografia literal, mas existe sim uma inspiração por eu ter enfrentado esse desafio de reconstrução da vida a partir de então e reflexão, olhando, percebendo como essas mulheres administram as suas vidas. E é um grande desafio, na verdade, né? Porque uma mulher que se separa, que tem filhos e que é profissional, ela tem que se dividir em inúmeros papéis. Né? A gente não fala... Eu chego a dizer que são infinitos e eles vão aparecendo ao longo do desafio diário, que é a mãe turista, mãe psicóloga e profissional. E você tem que dividir o seu tempo. Uma mulher com esse cenário, ela tem que dividir o seu tempo. Tanto é que tem um episódio que fala disso, que se chama Fatiada. Como que ela identifica a prioridade de acordo com o que ela está passando? Porque a prioridade, ela muda em função dos desafios que vão aparecendo na sua vida. Pois é, Clélia, você comenta sobre o capítulo, né? Você fala em separada, arredondada, fatiada, socada, costurada, reconstruída, flechada e despedaçada. Em que momento você conseguiu reconstruir essa personagem nesse processo todo? Então, o romance ele aborda mudanças internas, mudanças ou situações que podem ser internas ou externas na vida de uma mulher. Por exemplo, o capítulo Separada, o próprio nome diz, é o processo de separação. No capítulo Arredondada, é quando ela olha para o espelho, até tem uma simbologia, porque ao ela olhar para o espelho, além dela identificar a questão física dela, ela também está olhando interiormente. Ao ela se olhar, ela reconhece que ela deixou de cuidar dela mesma em todo o processo, ao cuidar do marido, no caso, o ex-marido, ao cuidar dos filhos e ao ter que se dividir, aí se fatiar, tendo funções além de 24 horas e ter que resolvê-las dentro de 24 horas, ela se perdeu nesse processo e ela se embruteceu nesse processo e ela, no caso da Alice, ela engorda. Então, o arredondado é quando ela olha para o espelho e fala, eu estou acima do peso, por que eu estou acima do peso? E ela passa por um processo de autoconhecimento. Então, os capítulos, eles representam essas mudanças na vida da Alice. Tem o capítulo Flechada, né, que é quando ela se apaixona, 1, 2, 3. Tem o capítulo Costurada, que é quando ela decide fazer cirurgia plástica, que é quando ela avalia também a questão estética. Então, representa isso, uma mudança ou uma situação interna ou externa da Alice. Com essas passagens que a Alice passa, né, na verdade, aqui a gente poderia dizer que quais são os objetivos da personagem com a vida dela? Então, no primeiro momento, quando você vê um projeto desmoronar, né, ela estava casada e quando a pessoa se casa, ela cria um vínculo, a princípio, quando constitui família, a ideia é que permaneçam unidos, né, na construção
da família e num projeto de vida a dois. Mas o projeto, nesse sentido, ele se desmorona. Então ela vê a vida dela um caos. E dentro desse caos, inclusive, ela está um caos, internamente e externamente. Então, esse objetivo ela vai percebendo ao longo da trama. O que ela identifica no primeiro momento é que tudo cai, tudo vem ao chão, então ela tem que reconstruir. Então ela faz primeiro uma base, estou falando de forma simbólica, mas também de forma simbólica eu uso no livro, por isso eu usei esses títulos, arredondada, fatiada, costurada. Então ao longo da trama, ao ela se conhecer, ela identifica que ela não se prioriza em nenhum momento, que é extremamente importante para que ela crie filhos felizes, para que ela se torne também feliz. E isso é um ponto crucial na trama. Pois é, isso que eu ia te perguntar. A personagem, ela é feliz mesmo passando por tudo isso? Sim, ela passa por um processo inerente ao ser humano, que tem dias que chove, tem dias que é sol, tem dias que é brisa. Então, assim, o mais importante do que o ser feliz, né? O ser feliz você constrói a felicidade diariamente, né? A forma como você enfrenta os desafios, eles são diários, eles são uma realidade na vida de todo mundo. Então, a forma como ela administra esses desafios vai tornando-a mais leve, mais feminina e, consequentemente, mais feliz. E você se inspira, você também tem um pouquinho da Alice ou não? Sim, primeiro porque eu falei que como eu passei pelo processo, né, por esse processo, ao escrever a personagem, os sentimentos da personagem, existe uma legitimidade aí, primeiro por eu ser mulher e segundo por eu passar pela experiência que a personagem passou. Então existe até um olhar subjetivo ao longo da trama. E ela conversa muito consigo mesma e com a leitora ou com o leitor, ela brinca muito consigo mesma, ela desenvolve ao longo da trama um processo de resiliência, de como superar os obstáculos e sair mais forte, com mais disposição. E esses sentimentos eu passo e eu passei. E eu emprestei para a personagem com certeza. E Clélia, o que você poderia me dizer onde a gente pode encontrar um equilíbrio entre os gêneros aí, o masculino e o feminino, para a gente encontrar... O que você poderia me dizer sobre isso? Então é bem importante você falar sobre isso, Leandro, porque nas palestras que eu dou, também no lançamento do livro, eu abordei isso, eu lancei o livro aqui em Santos em maio, e a gente até fez uma espécie de debate, né? Os convidados, os presentes também participaram, foi mais do que uma palestra, foi um debate. E isso até no meu papel como jornalista, é um ponto que eu acho crucial para o ser humano. Apesar de eu estar falando aí de uma personagem do gênero feminino, eu acho que o grande desafio hoje, em primeiro plano, até porque a gente está discutindo muito a situação do feminismo, o femismo, o grande desafio da mulher moderna é o resgate das características do gênero feminino, buscando um equilíbrio social. A questão dos gêneros, a questão do masculino e do feminino, a gente identifica isso na natureza, né? A natureza, ela tem a polarização, né? Ela tem o negativo e o positivo, né? Na filosofia chinesa, a gente tem o yin, que é o negativo, o yang é o positivo. Isso sem fazer, quando eu falo negativo e positivo, eu estou falando de polos, não estou falando, não é no mérito do melhor ou do pior. Não existe alguma coisa sobrepondo a outra, não. Existe uma complementariedade. Então, a identificação da personagem, da Alice, de que ela, no processo de ter que dar conta de inúmeras tarefas, ela se embruteceu. E ao se embrutecer, ela perdeu muito a naturalidade dela ao acessar as características que são inerentes do seu gênero, que é o feminino. Isso independe do sexo, que a gente sabe hoje, a gente está numa sociedade que
graças a Deus, estamos cada vez mais valorizando a natureza de cada um. Então, uma pessoa pode ser uma mulher que tem as tendências mais masculinas e vice-versa. O que eu estou falando é da natureza de cada um. No caso da Alice, ela percebeu que ela tinha o desejo de resgatar essas características e de trabalhar melhor, e de vivenciar, e de curtir, e de colocar isso em prática, que são as características do gênero feminino. Então, ela passou, ao longo da trama, ela vai se tornando mais jovial, mais leve, e ao fazer isso, ela acaba reaprendendo a distribuir as tarefas e a vida passa a se tornar mais leve. Então, aquele peso, né, da carga excessiva, que consequentemente a gente repassa aos filhos e repassa às pessoas que estão ao nosso redor, ao ela resgatar a natureza dela, ela vem adquirindo leveza e vem inspirando as pessoas que estão ao seu redor. E acho que isso é um processo que acontece com todos nós. Ao nós nos reintegrarmos, ao a gente fazer o religare, né? A religação, que é a verdadeira religiosidade no exercício do ser, você flui mais, você inspira mais, e você redistribui as tarefas e se torna mais íntegro, porque você permite que o outro também exerça o seu papel. Sim. No caso da Alice, ela permitiu, por isso que tem a flechada 1, flechada 2, flechada 3, flechada 4, ela veio permitindo fazer esse exercício ao se tornar uma mulher mais interessante. E, com isso, também conhecer pessoas mais interessantes. É um efeito cascata. Sim. E, Clélia, pensando ainda na tua personagem, existe um pensamento da Simone de Beauvoir que ela diz: a mulher não nasce mulher, ela se torna-se mulher. E se a gente for pensar nesse cenário que a mulher hoje é multitarefa, como que fica o futuro? Então, essa colocação da Simone de Beauvoir primeiro na questão de natureza, na questão material, né? O físico feminino, o físico masculino, é óbvio que nasce-se mulher ou nasce-se homem, com relação à matéria, né? Eu compreendo, eu interpreto essa abordagem da filósofa no sentido de que um ser, ele nasce pronto para exercer aquilo que é da natureza dele. Se vai ser mais para o lado com características femininas ou masculinas, vai ser ao longo do exercício dele. Então, é importante essa colocação dela, porque não basta você simplesmente olhar e falar: a forma é mulher, mas necessariamente ela vai ter todas as características ou só, exclusivamente. Não, todo ser tem essas duas vertentes dentro de si e vai se colocando. Acho que a gente veio para se colocar, né, no mundo. Clélia, infelizmente o nosso tempo estourou. Eu queria te agradecer a tua presença aqui no programa Jovens Pensadores. E você vai ter a continuidade da história da Alice? Como que vem aí pela frente? No momento, acabei de concluir um outro romance que eu ainda estou vendo qual editora vou publicar, que é um romance chamado Ana. Sua história pode ser outra história. Também é a trajetória de uma mulher, mas já é um outro caminho. E é um caminho de autoconhecimento, no caso da personagem Ana. Agora eu estou tendo feedback, né, com relação a Alice, e vamos ver se eu faço aí separado, dividido, multiplicada, talvez tenha uma continuação. Volume 2. Mais uma vez, muito obrigado, Clélia. Obrigada a você. E agora nós vamos para o intervalo e em seguida teremos uma matéria especial da Feira Bio Brasil Fair. Vamos falar sobre produtos naturais. Não saiam daí.
Já estamos de volta e vamos direto com a Paola de Oliveira com as novidades da Soft Dreams. É com você, Paola! Olá pessoal, eu sou a Paola da Soft Dreams BR. Eu vou estar sempre aqui para dar uma dica de tecnologia educacional para vocês. A minha dica de hoje é o jogo Fazenda dos Primos. É um jogo de matemática que fala sobre os números primos. Nele você vai encontrar vários ovinhos e você tem que achar em qual está o número primo. Você pode encontrar esse jogo no nosso portal EduqueBrinque para o Ensino Fundamental 2. Para saber mais é só entrar em contato conosco. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. A nossa blogueira de moda e comportamento vai trazer pra gente algumas novidades em seu quadro. Oi pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a usar a bota over the knee. Isso mesmo, num outro programa a gente já falou que as botas iam invadir as ruas nesse outono e inverno, certo? Agora que elas já tomaram conta, saiba como usar. Se você é alta e magra, parabéns, pode usar de tudo. Agora, se você é como eu e a maioria das mulheres brasileiras, baixinha, quadril largo, coxa grossa, aposte em looks monocromáticos e botas de bico fino. Gente, vale arriscar, vocês vão gostar. Quer saber mais sobre isso? Acesse o meu blog www.crisdantas.com.br. Continuem ligados porque agora tem Gustavo Arruda no quadro Melhora Mais. E aí pessoal do programa Jovens Pensadores, como é que estão? Rosilma, como é que você tá, minha querida? Hoje no vídeo eu quero falar sobre um conceito. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês já viram, por exemplo, em filme ou alguma situação onde uma pessoa está descontrolada e aí chega outra e dá um tapa na cara, pá, aquela pessoa retoma o eixo e aí começa a prestar mais atenção no que está acontecendo? Você já deve ter visto isso, né? Você já deve ter ouvido falar também que as pessoas dizem que para estudar, quem assimila melhor o que estuda é quem escreve. Você já deve ter ouvido falar, deve ter percebido essas duas situações que eu trouxe aí. Mas você sabe o porquê que isso acontece? Isso acontece pelo conceito de neuropsicomotricidade. É o seguinte, o ser humano ele é indissociável. O ser humano é indissociável. Corpo, mente, espírito. É bem verdade que, em geral, as pessoas negligenciam, dão mais foco em um, negligenciam muito outros, como hoje está sendo muito negligenciado o corpo espiritual, o eixo físico também. E as pessoas durante muito tempo ficaram dando foco bastante no eixo intelectual e se esquecendo também do eixo emocional. Quando você traz mensagens, quando você precisa transmitir mensagens e você usa mais desses eixos no momento da transmissão de mensagens, a assimilação acontece com mais eficiência. A assimilação é melhor quando você usa mais eixos, se conecta melhor. Então, como é que eu aplico isso aí, Arruda? Por exemplo, quando você quer estudar, você quer assimilar melhor as informações do que você está estudando, você escreve. Por exemplo, se você tem listas de afazeres, como eu trabalho com lista de afazeres, você vai conseguir lembrar melhor no dia seguinte daquela lista que você fez na noite anterior, se você escrever. Então será mesmo que eu precisaria fazer essa lista? Sim, você precisaria fazer essa lista, porque você está lembrando justamente porque você escreveu. Se você tivesse só colocado na cabeça, eu tenho que lembrar disso, disso, disso e disso, provavelmente você esqueceria de algum ponto. E quando você escreve, você já prontamente lembra no dia seguinte. Ok, a dica de hoje foi isso. Se você quer transmitir com mais eficiência mensagens, use mais elementos dos diversos corpos, do corpo físico, do corpo emocional, do corpo espiritual e do corpo intelectual. Conceito da neuropsicomotricidade. Até a próxima, Rosilma. Um grande beijo.
E a nossa matéria especial de hoje é sobre produtos naturais. Eu fui conhecer a feira Bio Brasil Fair em São Paulo e trouxe para vocês algumas novidades. Acompanhe! Hoje nós vamos falar sobre alimentos naturais e vamos começar apresentando o óleo de avestruz. Vocês já ouviram falar na empresa Amazon? Pois é, nós estamos aqui e vamos apresentar para vocês todos os benefícios desse produto. O óleo natural de avestruz é rico em ômegas e por isso possui muitos benefícios essenciais para o nosso corpo. Entre eles, acelera a perda de gordura, incrementa o ganho de massa muscular, combate o colesterol, regula o açúcar no sangue e fortalece o sistema imunológico. Francisco, foi você quem criou o óleo de avestruz, né? Como surgiu essa ideia? Como qualquer produto novo, o óleo de avestruz passou por um processo de muito trabalho e eu era um criador de avestruz e nesse processo de criar e procurar entender o próprio animal, a gente percebeu que ele tem uma gordura isolada, que é uma banha, assim como tem no frango. E como tudo do avestruz é especial, não podia ficar fora a banha. Então eu comecei a prepará-la e fazer utilidade na comida e também comecei a usar em animais. E logo em seguida comecei a despertar para o uso preventivo, porque nós fizemos os primeiros testes e comprovamos que ele tem os ômegas. E tudo que tem ômegas é muito importante. Mais para frente descobriu toda uma cadeia dos ômegas, que são ácidos graxos essenciais. E sobre as experiências, né, as patologias, conta um pouquinho pra gente. Então o óleo de avestruz ele é um alimento hoje já liberado pelo Ministério da Agricultura com o selo, com o CIF. Só que como ele é um alimento rico em 4 ômegas e o percentual de cada ômega está mais próximo da necessidade humana, ou seja, é os ômegas mais compatíveis com o nosso corpo, então eu comecei a fazer experiências em vários tipos de pessoas com diversas doenças, câncer, HIV, todas as doenças que baixam a imunidade. E o que nós percebemos, e hoje as pesquisas estão comprovando, que ao utilizar ele contínuo, você aumenta a imunidade. E a imunidade elevada, obviamente, é sinônimo de saúde para todos nós. E a linha também ela é composta por cosméticos, né? Como que funciona? Então, o óleo de avestruz é natural, é alimento. Só que com ele, nós produzimos uma linha de cosmético que é a chamada ômegas da Amazônia. Então, nós temos um creme para pele, que a gente vai estar demonstrando aqui. Está sendo feito massagem aqui no stand mostrando. Porque como ele tem o ômega 7 e o ômega 9, e esses 2 ômegas faz parte de 20% da gordura da nossa pele. Então, quando eu uso esse creme, eu estou dando à minha pele 20% do que ela precisa. Então eu consigo regenerar e melhorar os traços da idade, eu consigo melhorar as espinhas, eu consigo melhorar o conjunto como um todo. Esse é um dos motivos que o Dr. Hollywood entrou no projeto, porque ele sendo um médico que cuida da pele, nada melhor do que um especialista no assunto. E hoje a gente vai ter uma palestra com ele, né? Um evento especial, não é isso? É o segundo ano que a Naturaltech oferece aos participantes a presença do Dr. Hollywood. Ele vai estar falando dessas experiências e de como você pode envelhecer sem ficar velho. Como que eu posso chegar numa idade madura sem ter doenças. E um dos produtos que é orientado por ele é os ômegas do óleo de avestruz. Doutor, conta pra gente essa história de envelhecer sem ficar velho, como que é? Gente, foi Ezequiel, o profeta judeu, hebreu Ezequiel, 5.000 anos atrás, que falou, e a folha e a natureza será o seu medicamento. Então a gente vem de outro século, literalmente, e a gente não está envelhecendo, gente. E a chave, Ezequiel estava certo, a chave é os suplementos. E o melhor suplemento, irmão,
o melhor suplemento. Eu posso esquecer tudo, pode até esquecer a cueca, mas eu não esqueço os meus ômega. Para conhecer outros benefícios do óleo de avestruz e também para assistir a palestra do Dr. Ray na íntegra, acesse amazonstrutio.com.br e descubra a importância dos alimentos naturais para a sua saúde. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os benefícios do óleo de avestruz. E para assistir outras matérias, acesse canal7reportagens.com.br e não se esqueça de nos adicionar em suas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Irmãos e irmãs do Brasil, você sabe que eu amo você, mas eu também amo o Dr. Cardoso, que trouxe para o Brasil, ajudou a trazer para o Brasil o grande segredo do óleo da avestruz. Gente, eu estarei na Serra Talhada, Pernambuco, dia 7 de agosto, com esse bonitão, no Seminário de Saúde, e a filha dele que é linda, no Seminário de Saúde Preventiva, na Câmara de Vereadores, irmão. Exatamente. Então, comporte. Esperamos todos vocês em Serra Talhada. Só na equipe Amazon Studio. Tchau, tchau. Muito obrigado pela audiência e até sábado que vem às 15 horas. E não se esqueçam que tem reprise a segunda às 16 horas. Até a próxima. Tchau.